Quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 36. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 36. Jesus diz: então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para o costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho ou em odres velhos, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Jesus está falando sobre novo e velho, e aqui eu quero já começar dizendo que a gente não está falando de idade, né? A gente não está falando de idade de ninguém, de uma pessoa, a idade de uma pessoa. Jesus está falando sobre novo e velho, uma atitude nova e uma velha, um contexto novo e um contexto velho. E Jesus começa falando sobre roupa. Ele fala: olha, se você tem uma roupa velha e ela se rasgou, ou você quer fazer um detalhe nela, ou você quer mudar alguma coisa nela, não é sábio você pegar uma roupa nova, tirar um pedaço daquela roupa nova e colocar na roupa velha. Jesus diz: isso vai estragar o novo e não vai se ajustar no velho. Diga comigo: Deus não faz remendo. Vamos falar junto, diga: Deus não faz remendo. Deus não quer remendar o velho. E a gente está numa ocasião em que nós estamos planejando o novo, projetando um ano novo, declarando um ano novo, intercedendo um ano novo. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: nós queremos de fato um ano novo? Ou nós só queremos pegar pedaços do plano de Deus, rasgar aqueles pedaços do plano de Deus e costurar no nosso velho plano? A primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: eu de fato tenho um entendimento de que o plano de Deus para mim, para o próximo ano, para a próxima fase da minha vida, não é remendar o meu plano até aqui. Deus não faz remendo. Jesus não veio ao mundo dar a sua vida para remendar o homem. O apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo nós somos feitos nova criatura. E muitas vezes um coração humano se frustra, porque ele fala: a vontade de Deus não é boa, né? Mas não é porque a vontade de Deus não é boa, ela é boa, perfeita e agradável. É que eu quero pegar pedaços. Eu quero pegar pedaços da Bíblia, pedaços de princípios cristãos, pedaços que são, a princípio, parecem encaixar bem no meu plano natural, e fazer um remendo ali. E fala comigo: fica um desastre. Pode falar: fica um desastre. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem tem um pijama favorito? Deve ser o mais velho. Aquele pijama que, se você tem um cônjuge, um filho, uma filha, né? Alguém precisa de vez em quando falar: olha, eu sei que você gosta muito dessa roupa, mas já deu. Tá feio, tá rasgado. E você vai pegar o quê? Você vai pegar aquele pijama e vai costurar, vai remendar. Ah não, mas é tão confortável, é meu favorito. Ah, meu irmão, cada um escolhe o pijama que tem. Cada um escolhe a vida que tem. Mas Deus não nos chamou para vivermos em pijamas velhos. E a vontade de Deus não é ficar costurando o velho, remendando o velho. Eu preciso entender que o plano de Deus para mim é algo melhor
é algo novo. Quem está entendendo diz amém. Então, quando você tem a sua cartela de pedidos de projetos, deixa ela aberta também, para Deus te revelar o que é algo novo. E depois de falar de roupa, Jesus fala do vinho com os odres. E Jesus diz, olha, o vinho novo, ele tem uma característica. Na fermentação dele ali, no processo dele, ele vai expandir. Diga comigo, o novo de Deus é expansivo. Vamos dizer de novo, o novo de Deus é expansivo. Primeiro eu entendo que não é só um remendo, e eu não posso ficar tentando tirar pedaços do novo para colocar no meu plano velho. E outra mentalidade que eu preciso ter é, Deus quer me levar a expandir. É muito confortável ficar em algumas situações antigas algumas vezes. A gente não tem 100% de realização, porque 100% de plenitude nós só temos no centro da vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus. Mas às vezes a gente se acomoda com, tudo bem, não é lá aquele negócio, mas não está tão ruim. Se eu quero de fato algo novo, um ano novo, uma nova realidade espiritual, uma nova realidade profissional, eu preciso entender que o novo vai me levar a expandir. E aí Jesus diz, um odre velho, um recipiente de couro velho, que fica ressecado, que se desgasta com o tempo, com o sol, com a seca, ele não consegue suportar o poder expansivo do novo. Quem quer ter uma nova unção sobre a sua cabeça? Quem quer ter um óleo fresco sobre a sua cabeça? Diga amém. Então eu preciso ser um pouco mais ajustável, flexível. Eu preciso mudar algumas atitudes que já estão rígidas. Eu preciso entender que eu não posso viver confortável demais, esperando que a minha vida seja nova, que uma unção nova venha, que uma nova oportunidade venha, porque no verso 38 do capítulo 5 de Lucas, como nós lemos, Jesus diz, o vinho novo será colocado num odre novo. Jesus está nos ensinando, Deus não colocará algo novo num odre velho. Algumas vezes o novo não chegou, não porque Deus não quis, ou porque Ele não pode, mas é porque o odre não está disponível, ou ajustado, ou preparado para receber o novo que virá com um poder expansivo. Você pode levantar a sua mão, se essa é a sua oração, diga, Senhor, eu quero ser um odre novo. Fala para o Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo, de me mostrar qual atitude é antiga, qual pensamento é antigo, qual mentalidade é rígida, religiosa. Senhor, eu quero ser flexível, ajustável ao teu plano para mim. Se essa é a sua oração, diga aleluia. Quantas vezes nós vemos Jesus na Bíblia, nos evangelhos, agindo no poder da unção fresca, e Jesus quebrava odres velhos, o espírito religioso era despedaçado, porque Jesus ele agia num poder expansivo do reino, aquela pequena semente que vai crescendo. E a fonte da vida é uma igreja que tem vinho novo, aleluia. É uma igreja que tem provado do novo de Deus, porque debaixo da visão que o Senhor deu ao apóstolo, é uma igreja que busca a expansão, que se ajusta ao plano de Deus, à visão de Deus, e por isso temos desafios, e por isso temos encorajamento, e por isso temos dias seguidos de jejum, de oração, de congregar, por isso temos o ID, por isso evangelizamos onde estamos, porque estamos buscando não ficarmos rígidos, velhos, secos, e vendo Deus derramar vinho novo ao redor. Quem não quer ver o vinho novo cair do seu lado, mas quem quer ter uma unção fresca, uma alegria nova, levanta a sua mão mais uma vez, desculpa se eu estou sendo insistente, mas só levanta se for o seu clamor e fala, Senhor, eu quero ser um vaso novo, um odre novo. Não adianta só ficar pedindo algo novo para o próximo ano, pedindo algo novo para o próximo
emprego, pedindo algo novo. A pergunta é: eu sou? Ou tenho buscado ser um odre novo, que quando chegar algo novo que Deus vai dar, eu não vou ficar resistindo, eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar murmurando, eu vou falar: Senhor, eu sou só um vaso, deixa eu expandir, e se o Senhor quer fazer crescer para cá, eis-me aqui, Senhor, e se o Senhor quer derramar vinho para lá, eis-me aqui, Senhor, mas eu quero me mover na dimensão do novo do Teu Espírito, na novidade de vida que o Espírito Santo traz para nós. Jesus também nos diz uma terceira coisa. A primeira que nós aprendemos aqui é: Deus não faz remendo, não é verdade? A segunda é: o novo é expansivo. E a terceira coisa nós lemos no verso 39. O novo não terá sabor de velho. Por mais que alguém ame o velho, por mais que alguém ame uma fase maravilhosa da vida, se você ficar buscando o mesmo sabor de um bom momento do passado, se você ficar buscando o mesmo sabor de um bom vinho no passado, no novo de Deus, você irá se frustrar. Não porque o novo não é bom, não porque o novo não vem de Deus, mas é porque o meu paladar ficou viciado ao passado. Fala comigo: misericórdia. Eu quero um ano novo, eu quero situações novas, quero uma unção nova. E aí quando Deus faz o novo, aí põe na ponta da língua: ano passado foi melhor isso. Aquela época da minha vida cristã era aqueles louvores, era aquele estilo. Irmão, uma coisa que eu creio que essa passagem nos ensina também: se abrir para o novo não é diminuir o velho. Glória a Deus pelo que tivemos, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus do hoje e é o Deus do amanhã. Glória a Deus pelo sabor maravilhoso que tivemos em outras fases da nossa vida espiritual, em outras fases da nossa vida natural. Mas Jesus, ele traz uma expressão forte. No verso 39 ele diz: ninguém depois de beber o vinho velho quer o novo. Um paladar viciado no passado impede até o querer. Às vezes nem provamos o novo, às vezes não temos nem como comparar, porque o querer, o se abrir para buscar, para desejar o novo, está comprometido por um paladar que escolheu viver no passado. Que bom que nós tivemos ótimos sabores já, mas como Jesus, como Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, porque eu sei que Deus continua se movendo, eu sei que o próximo capítulo está na frente, não atrás, eu sei que Ele é Deus que faz todas as coisas novas. Que coisa maravilhosa é saber que Deus tem para nós algo novo. Não sei se você é parecido, mas eu algumas vezes, se eu ouço uma música pela primeira vez, e olha que eu gosto de música, sou da área da música, eu tento não dar minha opinião logo após ouvir uma música pela primeira vez. Porque na maioria das vezes, não vou dizer na maioria das vezes, mas algumas vezes eu não gosto da música na primeira vez que eu ouço. A mesma música que depois se tornaria uma das minhas favoritas, e eu falo isso, eu não gostei na primeira vez que eu ouvi. Porque não é natural, creio eu, para o homem, diante do novo, buscar as virtudes do novo, mas a gente busca familiaridades do passado no novo. E às vezes o novo é tão disruptivo, às vezes a unção nova de Deus é tão sobrenatural, é tão nova, que eu não vou achar tanta familiaridade. A minha tendência é falar: não gostei desse sabor, não gostei dessa música. Já aconteceu isso comigo. Num primeiro momento não gostei, mas depois ouvi de novo,
Depois alguém estava ministrando na igreja aquela mesma música e a unção fluindo na presença. Falei, oh Deus, obrigado por essa canção, está me alimentando, eu quero me abrir ao novo, e que seja através de uma música, seja através do que for, mas eu não quero viver com um paladar viciado do passado. Porque a gente pode se tornar pessoas que têm um tipo de atitude: não provei o novo e não gostei. Não provei e não gostei. Como? Não preciso não. Deus tem uma nova unção, Deus tem um novo caminho, Deus tem uma nova porta, e nós precisamos ter uma nova atitude, precisamos ter uma nova mentalidade, e ter a disposição de entender que o sabor do novo será diferente, mas será melhor de alguma forma também, em nome de Jesus. Isaías 43, se você puder abrir lá, Isaías 43, o profeta nos traz no verso 19, o profeta diz, Deus falando através do profeta: eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer, aleluia. Tem uma versão que diz, eis que faço coisa nova que já está saindo à luz. E Deus pergunta, vocês não perceberam ainda? Porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. O Senhor está falando, eu já estou fazendo algo novo, que já está pronto para sair à luz. E Ele faz uma pergunta provocativa: vocês não perceberam ainda? Quando Jesus nasceu, os pastores viram, magos viram, a criação anunciou, teve gente que discerniu no céu, teve gente que ouviu anjo, até Herodes ficou sabendo, as pessoas perceberam, forças malignas discerniram que havia algo novo nascendo. Quem foi o único que não percebeu? Qual foi o único grupo que não percebeu o novo que Deus estava trazendo à luz? Grupo religioso. A religiosidade. Os demônios já perceberam que Deus está trazendo algo novo na tua vida. Tem gente à tua volta que já percebeu que algo novo está para acontecer. Mas se eu vivo com o sabor do velho, como um odre velho, eu não vou perceber. Levanta a sua mão comigo, por favor, e diz, sai para lá, distração. Sinais às vezes são desprezados. Coisas que Deus está fazendo são desprezadas, porque o coração humano decidiu viver preso ao vinho velho. E Deus fala, olha, eu vou pôr caminho no deserto, rios no deserto e no ermo. Aonde que Deus fez o novo nessa passagem? No deserto. É o mesmo deserto seco, que às vezes eu resisto, que eu não quero passar, que eu não admito. Por que isso aconteceu? Por que essa porta se fechou? Por que tanta coisa deu errado? Eu não quero mais esse deserto. Mas é justamente naquele deserto, naquele lugar, que Deus está te apresentando o novo. Tem caminhos que nós só descobrimos, só são revelados por Deus a nós no deserto seco. Tem rios que vão nos dessedentar, que só brotam, só são revelados por Deus a nós quando estamos num deserto seco. O odre que reluta em passar de uma forma cheia de fé e com quebrantamento pelo deserto, ele nunca vai descobrir o caminho do deserto.
Ele nunca vai encontrar um rio de Deus no deserto, porque ele está procurando alguma coisa do passado, mas um coração que tem uma atitude nova entende: oh Deus, eu não gosto de passar pelo deserto. Se eu pudesse escolher, eu não passaria, mas se o Senhor me trouxe até aqui, irmãos, tem unção de Deus aqui. Se o Senhor me trouxe até aqui, Senhor, qual é o rio novo que o Senhor vai fazer brotar? Tem um rio que você só vai encontrar no deserto pelo qual você está passando. Tem um caminho sobrenatural. Tem um caminho sobrenatural que só será revelado ali. Por quê? Como nós lemos em Isaías 43, porque Deus fala: porque toda essa situação vai trazer honra para mim. Os animais, tua família, aqueles que trabalham com você, e o teu coração vai louvar a Deus pelo novo que Ele trouxe no meio do deserto. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. O salmista fala: olha, o homem que teme ao Senhor, por onde ele passar, até na terra árida, aquele lugar vai se transformar num manancial. Por quê? Porque o rio novo está dentro de você. Deus nos leva ao deserto para que nós possamos fluir, deixar fluir, deixar fluir, deixar fluir, deixar fluir, coisas que ficaram entulhadas, rios que não fluíam, porque eu estou preso demais numa situação do passado. Deus está nos trazendo para algo novo, isso no sentido espiritual, mas também no sentido natural. Tem empresas que só nascem porque algumas faliram, tem pessoas que só prosperam porque os primeiros negócios não deram certo. Meu irmão, minha irmã, é no teu deserto que Deus trará um caminho novo. Aleluia, glória a Deus. Eis que estou fazendo coisa nova, algo novo, que está saindo à luz. Porventura não percebeis. Eu vou pôr um caminho no deserto, e eu vou fazer rios no ermo. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Deus tem coisa nova. E mais uma vez, o novo e o velho da palavra não é sobre idade. Tem vezes que Deus libera tanta unção nova e tanta coisa nova através de alguém que tem muito mais idade que você, muito mais tempo de caminhada com Deus. Deixa Deus se revelar da forma dele, que nós sejamos odres novos, recipientes dispostos a se ajustar à vontade de Deus, e não pegar um remendo do plano perfeito de Deus e tentar ajustar o nosso plano velho. Você pode levantar a sua cartela aí. Deus vai nos guiar por caminhos novos. Se algum odre se quebrou nesse ano, diante de Deus agora, levanta a sua mão, a sua voz para falar com Ele e diga: Senhor, eu quero recomeçar. Senhor, eu quero expandir pelo Senhor. Senhor, eu não quero ter uma mentalidade que vive no passado, na fase da infância de alguém, numa fase do passado da minha família, numa fase do passado da igreja, numa fase passada de louvores. Senhor, obrigado por todo o vinho, obrigado por tanta coisa que nutriu, que deu sabor, mas Pai, obrigado porque Tu és o Deus do hoje e do amanhã também. E nós queremos, Deus, ter um coração aberto, meu Pai. Estamos orando, Deus, por um ano extraordinário do Senhor, por um ano de vitória, de bênçãos. Declaramos a Tua proteção, a bênção do Senhor sobre cada irmão e cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.